Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Você, todos os dias, ouve eu falar isso, não é verdade? Há anos, muitos e muitos e muitos anos, eu começo a programação falando, sejam abençoados, Deus os abençoe, etc. E você não sabe a profundidade que tem essa palavra, a grandeza e o objetivo com que ela é falada, pronunciada. É para que você seja abençoada mesmo, não é um cumprimento costumeiro, nada disso. Deus sabe o porquê que nós falamos isso. E aqueles, obviamente, que estão ligados conosco e creem, são abençoados. Aqueles que estão ligados conosco e não creem, ficam de fora. Paciência, vai fazer o quê? Mas o fato é que quem crê recebe. Eu tenho aqui um comentário de um amigo de Perus. E veja, por favor, que exemplo de fé. E diz assim: boa noite, Bispo Macedo. Voltei para os braços do Senhor Jesus em julho deste ano. Estava afastado, porém dentro da igreja, se é que o senhor me entende. Em 2003 eu busquei nascer de Deus, só que eu tinha muitas dúvidas e medo de ser enganado e ser um convencido. Infelizmente, o que eu mais temia me aconteceu. Guarde essa palavra, minha amiga, meu amigo. Ele diz assim: o que eu mais temia me aconteceu. Palavras de Jó. Depois eu vou falar sobre isso. Este jejum de Daniel, eu entrei de cabeça. Antes mesmo, eu já estava me alimentando deste alimento. Muitas coisas têm se voltado contra mim, tanto de dentro de minha casa como os de fora. Mas não desisto, nem desistirei jamais, porque o que eu quero, o que eu mais quero é este novo nascimento. Muito forte isso. O que eu mais quero é este novo nascimento. É outro ponto importante que nós vamos falar. Eu me sinto dentro da barriga da minha mãe, prestes a estourar a bolsa. Eu já vejo a luz do meu novo mundo. Eu vou ter o DNA do meu Deus. Vou me parecer com o meu Deus. Vou ter o gênio do meu Deus. Vou exalar o perfume do meu Pai. Vou poder chamá-lo de meu Pai. Oh, que glória! Eu já estou sentindo estourar a bolsa e nascendo. E o meu Pai me pegando no colo. Enfim, eu vou poder falar: eu te amo. Para um Deus que eu até então conheço só de ouvir falar. Bispo, eu estou com um grito entalado na garganta. Uma voz, ou melhor, uma vontade de gritar, de chorar, de louvar. O meu coração está batendo mais forte. Eu tenho certeza que este dia próximo eu quero gritar para todos ouvirem. Quero ganhar muitas almas, lutar pelas almas, correr atrás do tempo que eu fiquei afastado dentro da igreja. O mais gostoso é que eu estou sozinho, ninguém me apoiando. Não falo nada para ninguém. Estou no meu canto sempre em espírito. E outra coisa importante, muito importante. Não quero mais parar de escrever. Sou casado, mas não tenho ninguém para desabafar. Então, estou escrevendo. Deixei de lado a minha vida financeira.
sentimental, familiar, os meus problemas, tudo para buscar o Deus vivo. Eu tenho certeza que serei honrado. E eu diria, meu caro amigo de Perus, eu creio que você já foi honrado, porque conforme suas palavras, a gente percebe que há um espírito nela. Você passa para nós nessa palavra, nessa carta, o Espírito de Deus. Porque ninguém em sã consciência falaria o que você fala aqui na carta se não estivesse dirigido pelo Espírito Santo. Porque o incrédulo não teria essas palavras para falar. Mas o fato é que, deixe-me focar algumas coisas aqui muito importantes. Você diz aqui, eu busquei nascer de Deus, só que eu tinha muitas dúvidas e medo de ser enganado e ser um convencido. Infelizmente, o que eu mais temia me aconteceu. Ponto. Eu quero falar sobre isso. Você, minha amiga e meu amigo, você que está me ouvindo nesse instante e que, obviamente, tem qualquer tipo de medo. Qualquer tipo de medo. É comum o medo entre as pessoas. O medo vem para todos, porque todos somos humanos. E qualquer um de nós está sujeito aos medos, a ser visitado pelo medo. Mas quando vier o medo, você simplesmente entregue-o ao Senhor. Resista o medo. Resista ao medo. Louve a Deus. Adore a Deus. Pronuncie o nome de Jesus. Cite alguma palavra bíblica. Mas o que é importante é você rechaçar o pensamento ou o sentimento de medo. Eu também às vezes vem aquele medo disso ou medo daquilo. Mas o que eu faço? Como eu já sou um macaco velho, e você sabe que macaco velho não bota a mão em cumbuca, é ou não é? Então, o que eu faço? Na mesma hora, os meus pensamentos, eu uso a palavra de Deus, aqueles versículos fortes, para resistir, para falar, para, como uma espada, me defender. E é isso que você tem que fazer. Por exemplo, ontem eu falei, há pessoas que dizem assim, bispo, eu tenho medo de chegar no dia 13 e não receber o Espírito Santo. Está aí, uma coisa errada. Você tem que chegar, se eu tenho esse medo, pois então, agora eu estou pouco me incomodando. Se não for batizado até o dia 13, eu vou ser no dia 14. Se não for no dia 14, vai ser no dia 15, no 16. Não importa, eu só sei dizer uma coisa, eu vou ser e pronto, acabou. Então, é assim que a gente vence o mal. É assim que a gente vence o diabo. Ao invés da gente se acuar, ao invés da gente fugir, ao invés da gente se esconder, a gente vai com toda a força contra o inferno e aí há aquela resistência. E então se cumpre a palavra de Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque o diabo é fraco, o diabo é débil, o diabo é um derrotado, é um fracassado. Porém, ele sabe que o ser humano fica débil quando ouve palavras de acusação, palavras de dúvida, palavras de medo. E ele trabalha com palavras de medo, ele trabalha com palavras de dúvida. Assim como Deus é espírito e trabalha com a palavra dele, o diabo também
é espírito e trabalha com palavra de dúvida, de medo, de terror, de ameaças. Então, na hora em que vier aquela palavra de medo, você vai com tudo, ou tudo ou nada, ou morro ou eu vivo, não importa. O que importa é o seguinte: a minha vida pertence ao meu Senhor Jesus, e não importa, se eu morrer hoje, amém, se morrer daqui a 100 anos, amém, não tem problema, eu não vou ficar preocupado com isso ou com aquilo. É assim, minha amiga e meu amigo, que você tem que conduzir os pensamentos de fracasso, os pensamentos de medo, os pensamentos de dúvida, os pensamentos maus, porque os pensamentos vêm e não são pecados. Não são pecados. Pecados é quando você dá vazão aos pensamentos. Então não fique pensando que qualquer coisinha é pecado. Nada disso. Pecado é quando você toma uma atitude injusta, aquilo que contraria a palavra de Deus. Então vem aquele pensamento que você não, você foi envolvida por ele, de repente. Então, na hora você resiste, na hora você vai fundo, mas vai com coragem, vai com tudo, vai com todas as suas forças, vai com toda a sua coragem, mergulha mesmo, vai fundo, porque Deus é contigo, minha amiga. Assim como Ele é comigo, Ele é com você. Eu não sou privilegiado, você também é. Agora, é claro que você tem que saber desses segredinhos de como vencer esse desgraçado que já é um fracassado. Se ele fosse forte, se o diabo fosse tão forte assim, ele já teria me matado, já teria me destruído. É ou não é? Não é verdade? Então, você vê que ele é um fraco, ele é um derrotado. Então você não vai dar atenção para ele. Outra coisa que eu queria falar para você, então confirma aquela palavra que você disse, como Jó disse, né? Aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Nada disso, você não tem que temer, a gente tem que resistir o temor, o medo, porque isso é do diabo. E outra coisa que você fala aqui que chama muita atenção, que há um grito entalado na sua garganta, uma vontade de gritar, de chorar, de louvar. O seu coração está batendo mais forte. Quando isso acontecer, grite. Grite baixinho se você estiver no meio dos outros, mas se você estiver sozinho, rasgue o coração, rasgue a alma, fique à vontade, desentala a sua garganta, fala tudo, porque isso que você sente mesmo, essa vontade de gritar, essa impetuosidade no seu interior, isso é o Espírito Santo que está provocando essas formas de você, então, se abrir, se rasgar ou se entregar de todo o coração. Outra coisa bacana que você fala, meu caro, é que você diz assim: o mais gostoso é que eu estou sozinho, ninguém me apoiando. Não, você não precisa de apoio, ninguém precisa de apoio, porque todo mundo tem boca, é ou não é? Você tem boca, você pode falar com Deus à vontade, porque Ele está junto daqueles que o invocam. Quando você o invoca, na hora Ele está aí ouvindo as suas palavras. Então você não precisa de ninguém, você não precisa do pastor, do bispo, quem quer que seja. Você precisa de si próprio. Então, ninguém me apoiando. Graças a Deus que você não depende de ninguém. Não falo nada para ninguém. Bom, muito bom. Não venha desembuchar, não venha falar os seus sentimentos para ninguém, porque ninguém vai poder te ajudar. Se você tem que falar alguma coisa, fale para Deus, para o Espírito Santo que está junto de si. Estou no meu canto sempre em espírito. Não quero mais parar de escrever. Sou casado, mas não tenho ninguém para desabafar. Então estou escrevendo. Deixei de lado a minha vida financeira, sentimental, familiar, os meus problemas, para buscar o Senhor, o Espírito Santo. Meu amigo, minha amiga ouvinte, isso é o mais importante.
o mais importante, quem quer receber o Espírito Santo tem que ter essa consciência. Você tem que priorizá-lo. Você sabe por quê que muita gente não recebe o Espírito Santo? Você sabe por quê? Você que está me ouvindo aí, que ainda não recebeu o Espírito Santo, sabe por quê? Porque você não o colocou em primeiro lugar. Você não priorizou isso na sua vida. Porque quando a pessoa coloca toda a sua força, toda, eu disse toda, 100%, não vale 99,9% não, tem que ser 100%. Quando ela se entrega, quando ela mergulha de cabeça no oceano do Espírito, aí, minha amiga, meu amigo, não tem para mais ninguém, é na hora, ela recebe o Espírito na hora. Então você, agora que nós vamos colocar uma faixa musical muito bonita, e logo em seguida nós vamos orar, nós vamos ministrar, para que você receba o Espírito Santo. Então saiba que você vai receber o Espírito Santo quando você se entregar, corpo, alma e espírito, 100%, não deixar nada de fora. Tudo, é tudo por tudo. Se você quer o tudo de Deus, você tem que estar preparada para dar o tudo seu. Ou tudo ou nada. Ou tudo ou nada. É tudo por tudo. Então, nessa fé, nessa crença, que não tem nada de emoção humana, mas tem certeza, a certeza, é nessa fé que nós vamos preparar para o mergulho no oceano do Espírito. Vamos. Oh, meu Pai querido e amado, meu Senhor e meu Deus, eu te louvo, te agradeço. Sabe por quê? Porque mesmo sendo insignificantes, mesmo como miseráveis pecadores, vestidos de barro, ainda assim o Senhor vem ao nosso encontro. Sim, a tua compaixão, a tua misericórdia é tão imensa que chega até ao mais infeliz e miserável pecador. O Senhor nunca disse não para aqueles que te invocaram. Nunca. O Senhor nunca diz não para os que te invocam. Nunca. Então, agora mesmo, veja essa criatura com o rosto no chão, humilhando-se e buscando a tua face, do mesmo jeito que Maria, quando derramou o mais precioso perfume que tinha, valor de 1 ano de trabalho, ela derramou sobre o Senhor e enxugou os teus pés com seus cabelos. Quem era ela? Uma prostituta. Mas agora,
uma santa mulher. Quer dizer, o Senhor não olha o nosso passado, mas o nosso presente. Isto é, se no presente, se neste momento há uma entrega total, corpo, alma e espírito, a tua resposta também é total e imediata. Porque esse é o caráter teu. Tu disseste, invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei. Quer dizer, toma lá da cá. Não tem mais, nem menos. Não tem chororô. Não tem sentimentos. O que tem é o seguinte: me dá a sua vida, eu te dou a minha. É uma troca. E é isso que está acontecendo agora. Eu te louvo, Espírito Santo, por essa mudança, por essa metamorfose que está acontecendo por toda a Igreja Universal, em todo o planeta. Porque o teu Espírito, meu Deus, é quem tem movido as águas. O teu Espírito é quem nos tem conduzido a esta união de fé, a essa unidade de fé. Ó soberano de Israel, portanto, glorifica o teu nome, ó Jesus, derramando do teu Espírito sobre todas as pessoas que estão comigo orando, todas elas, onde quer que estejam, num presídio, num hospital, num sanatório, num palácio, num barraco, ou debaixo de um viaduto, onde quer que haja um ser humano, aflito, humilhado, envergonhado, buscando a tua face, então, poderoso de Israel, sopra o teu hálito, o teu fôlego, e seja ela assim agora, seja ela visitada pelo teu Espírito. Ó, minha amiga e meu amigo, receba o Espírito Santo aí onde você está. Seja livre para louvar, para adorar, para chorar e sorrir ao mesmo tempo. Sorrir de alegria, chorar de alegria, de gozo na sua alma, porque o Espírito Santo é fiel e é o Espírito de Jesus, que é dado pelo próprio Senhor Jesus. Se você o quer, então receba-o agora em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Não fique mais com a cabeça curvada, porque Ele está aí em pé. Pode abraçá-lo. Oh, que maravilha, que maravilha. Jesus, que está aí junto de você, diz: receba a minha paz. A minha paz vos dou. E em seguida ele diz: receba essa alegria, porque a alegria que eu lhe dou, ninguém poderá arrancar. O Espírito Santo é mais do que nós possamos exprimir e falar. É algo sublime, e só quem o tem, só quem o recebe, sabe avaliar
o quão glorioso é Ele dentro de nós. Que maravilha! Seja cheia, cheio, plenitude do Espírito Santo. Isso. Pode falar à vontade. Fique à vontade. Faça do seu cantinho um altar particular. Você e Deus e você. Graças a Deus. Sabe o que eu imagino? Que com os olhos da fé eu vejo você aí em meio a lágrimas de alegria, de gozo. E Jesus fitando os olhos em você, com as mãos estendidas, dizendo assim: minha filha, eu sempre estive contigo. Meu filho, eu sempre estive com você. Você que me deixou, você que não me quis. Mas, finalmente, que dia! Que dia! Minha amiga, meu amigo, curta essa presença aí agora. Curta a presença de Jesus com seus olhos fechados. Isso mesmo. Sinta algo que só você pode sentir, que é a paz gloriosa de Jesus, aí onde você está. Quando enfim te encontrar meu Salvador, finalmente conhecer o meu amor. Que dia, meu Senhor, que dia, meu Salvador, dia que encontrei o meu amor. Te achei, meu Jesus, te achei, meu Salvador. Te achei, você achou, eu achei. Nós achamos o nosso verdadeiro amado. Graças a Deus. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo. Que felicidade, não é verdade? Agora você pode verificar que tudo neste mundo é tão insignificante, é tão pobre. Não há ouro, não há prata, não há glória, não há sucesso, não há casa, não há automóveis, não há nada nesse mundo, nem família, nada comparável à gloriosa presença de Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. E sabe de uma coisa? Quando ele chamou Abraão, ele estava olhando esses dias, sabia? Você sabia disso? Pois bem, ele estava olhando para esses dias gloriosos, quando ele não ficava ao lado, quando ele ficava ao lado do Senhor, do Abraão, de Isaac, de Israel, quando Jesus ficava ao lado dos discípulos, era uma coisa. Mas hoje, ele penetra dentro de nós e faz conosco
um só ser, um só corpo. Que maravilha! O Espírito dentro de nós. Eu vou falar para você uma coisinha. Veja se é possível amanhã você ter um headphone, né? Um fone de ouvido, para você colocar lá no fundo do ouvido e não se deixar de forma nenhuma ser interrompido por um som exterior. E você fique apenas nesse espírito conosco, juntos, porque eu sinto você aqui junto de mim e eu tenho certeza que você sente a mim também junto de si. Então, juntos, nós vamos subir o Monte Hermon no dia 13. E lá nós iremos dar para vocês uma revelação, além da descida do Espírito Santo. Eu queria também falar que neste domingo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, estaremos consagrando as primícias de Deus, os primeiros frutos de Deus. Você sabia que o dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, você sabia que o dia de Pentecostes era comum entre os judeus pegar as primícias do trigo e levá-las ao templo? Você sabia disso? É isso mesmo. Primícias do trigo quer dizer primícias de Deus, porque o trigo é o pão, é o que faz pão, o pão que desceu do céu, que é Jesus. Então eles pegavam o símbolo de Jesus e levavam do templo. Então, neste domingo, estaremos consagrando as primícias de Deus. Estaremos consagrando os dizimistas. E você é o nosso convidado. Nós vamos ficando por aqui. Que o Espírito Santo mantenha você acesa, ligado, desde agora e para sempre. Deus abençoe a todos. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. Sotto la luna cammino piano, con le scarpe vecchie di papà, strada parra, lo cori canta, e ti penso mentre va. A nonna spanna i panni fuori, culo soli che struscia l'aria, o pane caldo sopra la pietra e l'odore di casa mia. Vento di casa, portami a tia, tra le mura do paese mia. Se tu mi chiami, torno con tutto, chianta un limone, ti do lo frutto. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. Una fontana cantante chiazza i picciri di corrono fuori, e una canzone antica ballamo con l'organetto che suona ancora. E se lontano vai non scordare, che ogni pezza cagati si può ricostruire. Lo cuore mio sempre ti sapi, torna a casa che lo cielo t'abbraccia. Vento di casa porta